Questão 56, prova FMM 2025. Questão de teoria, certo? Acerca das propriedades dos triângulos retângulos, julgue as afirmativas a seguir. O que são triângulos retângulos? São aqueles triângulos que têm o ângulo retângulo. O que é um ângulo retângulo, certo? Então ele surgiu do retângulo. Eu tenho um retângulo, eu cortei o retângulo ao meio, sobrou só esse carinha aqui, pô. Sobrou esse carinha aqui. E ele é retângulo, olha só. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Que um retângulo tem um ângulo de 90 graus em todos. Beleza. Dada essa definição, vamos às questões. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre triângulo retângulo? É sempre 180? Sim, isso é válido para todo triângulo, então a primeira está correta. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre menor que a soma dos dois catetos. O que é o nosso triângulo retângulo? Eu tenho aqui o nosso triângulo retângulo. E o que é a hipotenusa e o que é o cateto? Aqui eu tenho o nosso ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho a nossa hipotenusa, que eu vou chamar de H. Para a nossa hipotenusa, chamar de H. Esse daqui eu vou chamar o cateto de A. E esse cateto aqui de B. Beleza? Então aqui vai funcionar da seguinte forma. A gente... ele afirmou aqui. Perdão. Em um triângulo, a soma é sempre menor que a hipotenusa é sempre menor que a soma dos dois catetos. Em qualquer triângulo existe uma definição que um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, se eu tenho, por exemplo, A, que é esse lado do triângulo, ele tem que sempre ser menor que a soma desses outros dois, de H mais B. Isso tem que ser válido para todos. Por exemplo, para B, ele tem que ser menor que a soma de H mais A. Mesma coisa serve para H, que é a nossa hipotenusa. Ele tem que ser menor que a soma de A mais B. Essa é a condição de existência de um triângulo. Se ele não corresponder a isso, ele não vai se tornar um triângulo, certo? Então, essa afirmativa aqui também é verdade. A hipotenusa é sempre menor que a soma dos dois catetos. E o que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho meu ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o cateto oposto. Também está certo, beleza? Em um triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo de 45 graus tem a mesma medida que o outro cateto, formando um triângulo isósceles. Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar da seguinte maneira, eu vou apagar aqui. Eu tenho um ângulo de 45 graus aqui, certo? Quem é o cateto oposto a ele? O cateto oposto é esse carinha aqui, ó. Quem é que está oposto ao 45? É o A, beleza? Então, quando eu tenho 45 aqui, automaticamente aqui eu tenho 45. Por quê? A soma dos ângulos internos dentro de um triângulo tem que ser sempre 180, certo? Então, se eu somar 90 mais 45, vai faltar 45, que é esse daqui, para equivaler a 180, certo? Portanto, esse ângulo vai valer 45. E o que acontece quando eu tenho dois ângulos iguais? Eu tenho um triângulo que é chamado triângulo isósceles. Vou tentar representar um pouquinho aqui. Mas ele vai ser o seguinte: eu tenho dois ângulos iguais, que vão ser esses dois, certo? E eu tenho dois lados iguais, e eu vou ter um lado diferente e um ângulo diferente. Isso corresponde ao nosso triângulo. Por quê? Porque eu vou ter aqui dois ângulos iguais de 45 graus, e aqui vai ser o nosso ângulo de 90. Esse corresponde a esse mesmo lado, certo? Eu tenho os mesmos ângulos, portanto eu tenho a mesma medida dos lados, certo? Já esse vai ser diferente dos outros dois. Isso configura um triângulo isósceles. Portanto, essa parte aqui também é verdadeira. Portanto, as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras, logo letra C.